o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva, uma mensagem que se intitula Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. 1 carta Pedro 4,13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não receba o Salvador ingratidões e acordos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Uma mensagem que nos faz refletir muito sobre as nossas vidas, sobre o que nós passamos, cotidianamente, seja na nossa família, nas nossas relações do trabalho, enfim. E pensarmos nesses momentos de dificuldade que Jesus e que os bons espíritos percebem tudo o que nos acontece. Eles estão ao nosso lado o tempo inteiro. Então eu acho que é com esse pensamento reflexivo que nós podemos assim pensar nessa mensagem inicial. Então eu gostaria de convidar todos vocês para nos colocarmos numa posição de oração, em sintonia com os nossos bons amigos espirituais, em sintonia com o Senhor Jesus, que Ele possa estar conosco na noite de hoje, nas reflexões de hoje, na nossa vida, em todos os momentos. Que São Francisco de Assis, que está à frente desta casa espírita, que está à frente de todos os trabalhos que são realizados aqui, que Ele possa também sempre estar ao nosso lado, nos iluminando, nos trazendo consolo, sobretudo nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflição. Então, são com esses pensamentos que nós, na noite de hoje, agradecemos. Senhor Deus, Senhor Jesus, São Francisco de Assis, muito obrigado por todos os momentos estarem ao nosso lado, nos inspirando, nos orientando. Somos muito gratos. E que na noite de hoje, nos ensinamentos de hoje também, possam estar nos inspirando o nosso palestrante Enzo, e que nós possamos sair daqui, na noite de hoje, um pouquinho melhor do que entramos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que assim seja.
Vamos estudar. Como todos sabem, aos sábados nós temos as nossas palestras interativas. Essa é a ideia, né? É de conversar, trocar ideias, de convidar ao estudo, como aprendi fala na minha terra, também fala no Rio Grande do Sul, indicar um pouquinho, sacudir, abalar, rever conceitos, esse tipo de coisa. É uma participação mais ampla. E como nós tínhamos falado, estamos trabalhando no capítulo 9 da segunda parte dos Espíritos, que trata da influência dos Espíritos em nosso meio, no mundo corporal, certo? Como é que isso acontece, como é que funciona e tal. E o tema de hoje está dentro desse capítulo e dentro de outros capítulos. Eita, mosquitinho é problema, né? Ainda bem que é proteína. Ainda bem que eu engoli também. E o tema de hoje é a obsessão. Kardec tratou desse tema com muito carinho, com muito cuidado, em toda a sua obra. Tanto que ele trabalha desde o Livro dos Espíritos, vai até a Gênese, ele vai trabalhando o tema, é um tema que se amplia. Ele nos apresenta uma definição, uma classificação no Livro dos Médiuns. Na sequência, o Livro dos Médiuns é de 1861. Na sequência dos estudos, já em 62, ele já amplia essa classificação. E a gente precisa entender alguns pontos. Mas como nós nos propomos, a ideia é um bate-papo. Eu não queria tratar de casuística. O que é isso? É porque eu conheço uma pessoa assim. Cada caso é um caso. E aí a gente acaba não aprendendo. Casuística, gente, na faculdade, você primeiro tem as matérias de teoria, para depois ir para os casos. Não é assim que funciona? É tanto que você só entra na faculdade mesmo depois do meio final. Quando agora a coisa está. Antes era muito chato. Porque antes é para você entender como funciona, para depois poder analisar caso a caso. E eu queria ficar hoje nessa parte da teoria, a parte chata da coisa. Tá certo? Para, com a teoria, nós possamos analisar caso a caso. Tudo bem? Antes de eu passar para as perguntas, eu preciso definir de fato, dentro da perspectiva de Kardec, especificamente em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, o que é obsessão? Qual é a definição de obsessão que Kardec adota para, dessa definição, eu saber, por exemplo, quando eu pego um livro hoje, o cara diz assim, não, existe obsessão essa, obsessão aquela, daquele para aquele, do outro para aquele outro, isso para aquilo. Mas espera aí, isso realmente Kardec chamou isso de obsessão? Isso é outras coisas. Tá certo? Eu achei muito estranho quando eu li pela primeira vez num livro espírita falando obsessão de encarnado sobre encarnado. Eu achei isso um tanto quanto estranho. Né? Mas Kardec tratou disso? Tratou, está na doutrina. Ele não diz assim expressamente, mas ele trabalha com a ideia. Então, se ele trabalha com a ideia, a definição de obsessão pode ser direcionada a isso. Por que ele pode ser direcionado? Porque ele definiu antes. Isso é obsessão. Se isso aqui é obsessão, onde existe isso aqui, eu posso chamar de obsessão. Se por acaso existe isso aqui, eu não posso chamar isso aqui de obsessão, porque obsessão é isso aqui. E qual o problema de eu chamar isso de obsessão? É porque aí eu vou querer tratar isso aqui como se fosse obsessão. Isso aqui não é obsessão, isso aqui é outra coisa, se trata de outra forma. Tudo bem? Talvez fique fácil entender, porque muita gente vai para a casa espírita, o cara diz que ela está obsidiada, bota a pessoa naquele tratamento e a pessoa não fica curada. Até porque, até que ponto eu posso dizer que se cura obsessão? Se cura doença. Obsessão é doença? Kardec tratou obsessão como doença? Ou ele, quando falou de obsessão, falou de doentes? Se ele não tratou obsessão como doença, mas tratou de doentes, você não trata doença, você trata o doente. Vê como é importante nós saber o que é que estamos tratando e como espíritas. E, eminentemente, seguidores de Kardec como base,
eu preciso saber o que Kardec definiu como obsessão. Obsessão. Definição kardeciana está no Livro dos Espíritos, capítulo 23, item 1 do capítulo. Logo no início. Obsessão. Influência persistente de um espírito mau. Ponto. Influência persistente de um espírito mau. Nesse momento, Kardec está usando como referência especificamente esse caso. Quando tem um espírito mau influenciando outro ser, e nesse momento ele vai tratar especificamente de um encarnado, de um desencarnado e um encarnado. Por isso que eu achei estranho, porque eu tinha estudado bem esse tópico. Quando você fala de obsessão de encarnado para encarnado, você não tem um morto junto. Os dois estão vivos. Isso me soou estranho. Só que na Revista Espírita, em 1862, eu não lembro agora se foi julho, junho, alguma coisa, também é muito para a cabeça do Bahia, né? Lembrar do ano já é muita coisa. Né? Ou foi julho de 1862, ele vai analisar o caso de influências de pessoas sobre pessoas e ele usa como analogia. Em casos assim, poderíamos inclusive chamar de obsessivo. Porque você tem um cara ruim influenciando o inocente. Aí ele estabelece a ideia de obsessão de encarnados sobre encarnados. Não, se Kardec fez isso, então ele está me autorizando a, inclusive, pensar em outras situações. Mas ele usou a definição básica. Influência persistente de um mau espírito. Tudo bem? Eu posso dizer que existe obsessão no estrito sentido da definição, quando o cara está perturbando a tua vida é igual a você? O cara está perturbando a tua vida. Tem que ser pior que você. A maioria dos espíritos que estão à nossa volta são iguais a nós. A maioria que você chama de obsessor, que vem para casa que você diz que está te influenciando, não está, ele está simplesmente usando as tuas vontades, os teus desejos. Simplesmente isso. Eu não sei, eu não me atrevo a chamar isso de obsessão. Ah, mas é um espírito ruim. Ele só tem acesso a você porque você tem porta aberta. Exatamente. Falou tudo. Não é não? Otávio, não é isso? Pronto. Otávio falou tudo. Lei de sintonia. É lei, pessoal. Está dentro do campo das leis físicas. No conjunto das leis naturais, a gente já viu isso aqui. Existem dois grandes grupos. As leis do mundo material, as leis do mundo moral. Existem leis que estão nos dois. Lei de sintonia é uma dessas. Está no mundo material, está no mundo moral. Okay? Lei de sintonia. Kardec, eu li, provavelmente foi o assunto que eu mais li até hoje. E o que eu mais estudei. Dentro dos temas que a doutrina espírita se coloca como objeto de estudo. Já que nós estudamos a natureza, a origem e o destino dos espíritos, as relações que existem entre eles, no âmbito das obsessões, nós estamos falando das relações que existem entre os espíritos. Se a obsessão é um processo onde tem um espírito mau persistentemente influencia outro, eu passei a estudar esse tema. Foi o que primeiro me chamou a atenção quando eu conheci a doutrina espírita, foi estudar a obsessão. Estudar mediunidade, né? Mediunidade e obsessão. É o que eu mais li e tal. E eu sempre procurava um livro que as pessoas me pediam, sabe, eu estudava e me pediam um livro que, como hoje a pessoa quer um negócio rápido, né? Então eu queria um livro para resolver o problema. Ler e entender tudo. Onde nesse livro estivesse dizendo o que é obsessão, como é que ela acontece, quem é que está envolvido, como é que isso funciona, como é que trata, ou já que não é uma doença, mas envolve doentes da alma, como é que trata o obsidiário e como é que trata o obsessor. Eu não tenho que tratar a obsessão. Porque a obsessão é a influência do mau espírito. Então eu tenho que resolver a influência. E a influência só acontece porque existe uma coisa chamada sintonia. Então os dois estão doentes. Os dois estão doentes.
Aí você diz, Thaís, você diz que a maioria dos espíritos que estão próximos da gente são iguais a gente. E quando não é assim? Quando o cara é mau mesmo, certo? Ele é pior que eu, como é que ele consegue me alcançar? Lei de sintonia, básico. Mas como é que ele sintoniza comigo? Segundo a maioria dos espíritos que estudam o assunto, a principal porta de acesso desses espíritos, aí são os grandes obsessores, obsessão de fato, certo? A principal porta é uma porta, lembra quando, por exemplo, sala de passe, né? Tem o nome da porta, você entra ali? Pois é, na sua consciência tem uma porta dessas, que você construiu ela quando você começou, quando a ficha começou a cair, que nós temos leis que nós temos que obedecer e nós não conseguimos obedecer. Nós automaticamente construímos uma porta, certo? E é por essa porta que esse camarada consegue entrar. Tem 5 letrinhas na porta, certo? É sala da culpa. André Luiz diz textualmente, eu acho que é no livro Ação e Reação, a culpa é o maior inimigo da evolução espiritual do ser. Isso é textual na obra de André Luiz. E quem perde o tempo, né? Lendo e estudando Joana de Arco. Aquele pessoal vem na quarta-feira aqui, não sei o que estão fazendo aqui, né? Não sei por quê, né? Não sei, né? Por quê, né? Não sei por quê, né? E vem para cá estudar essas coisas, descobrir essas coisas, né? Não, dizendo aqui que eles sabem que a benfeitora Joana de Ângeles explica isso de uma forma clara, para nos ajudar a entender e a gente entendendo, possamos de fato limpar essa sala. Limpar essa sala. Quem é que assistiu a série Harry Potter? Tem uma coisa na série Harry Potter que eu acho que a autora, quando pensou naquilo, ela tinha estudado Joana de Ângeles e pegou essa ideia da sala da culpa, sabe? E na história de Harry Potter existe uma sala no castelo de Hogwarts, que é a escola onde eles estão, que agora na sua cabeça você conhece ali, né? Que é uma sala que, na hora que eles precisam se esconder, para ninguém achar que eles fazem coisas que ninguém deve saber, eles só pedem e essa sala aparece uma sala. Sala precisa. E ele se esconde nessa sala. Pronto. A sala da culpa é a sala precisa na sua consciência. Quando você precisa se esconder, você precisa justificar para não evoluir, você justifica que, eu não posso evoluir porque eu sou imperfeito, Deus me ama, eu estou sendo castigado. Pois é, você diz, sala precisa, a sala da culpa aparece, que eu preciso me esconder. Pois é, quando a sala da culpa aparece, o obsessor entra também. Porque você oferece sintonia para ele. Então, espertos são os que estão aqui na quarta-feira estudando Joana. Para entender, porque ela explica, né? E tem até um professor aqui, que na próxima quarta vai estar aí, né? 7 de agosto. E qual é o assunto? 7 de agosto. Dia 7 de agosto, né? Depois das férias. E qual é o assunto? Culpa. Então não vai estranhar se essas caras que estão aqui hoje aparecerem lá dia 7 para estudar com. Porque e é assim que funciona. Estou falando de modo brincadeira, no sentido da brincadeira, mas esse é o mecanismo. E eu tentei encontrar, até hoje, uma obra que me desse assim, uma consistência em que eu pudesse indicar para a pessoa estudar, que mostrasse que culpa é isso. Ou obsessão é isso. Funciona desse jeito, começa assim, o tratamento é esse, é assim que trata o obsidiado, é assim que trata o obsessor, olha, é assim que funciona, tem que tomar passe, passa desse jeito. Eu queria um livro que mostrasse isso. André Luiz tem isso, o Libertação é fantástico, a obra do Manuel Filomeno de Miranda para mim, é um dos melhores autores do assunto, Manuel Filomeno de Miranda. Né? E procurei, não tinha um assim que tal, eu disse, não quero ninguém, você é que vou ter eu escrever um livro. Não, mas já tem que ter alguma coisa. E um dia eu parei e disse assim, será que Kardec não tem? Aí tem lá o livro Obsessão. Aí eu lembrei que eu já tinha lido esse livro, mas o livro conta casos, ela até disse que o título não era muito aquilo que estava ali, não era necessariamente obsessão, mas tratava do tema, disse, então também não é.
E eu um dia estava estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo a sua catalogação dos temas. Né? Cada capítulo fala sobre o quê? A gente estudou isso ano passado, lembra? Estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os estados aqui. Trata de tal virtude, como é que funciona, isso e aquilo outro. E quando eu cheguei no último capítulo, que é o capítulo 28, das preces espíritas, o capítulo todo mundo lê, certo? Todo mundo lê o capítulo das preces. Curioso é que o capítulo das preces, ele está dividido em vários temas, né? E cada tema está dividido em duas partes. A primeira parte é o que ele chama de preâmbulo. Ele faz uma introdução ao assunto da prece. E depois que ele faz o preâmbulo, ele vai para a prece, onde ele diz, é uma sugestão para você ter uma ideia e você fazer as suas. O que é que nós fazemos? Nós lemos aquelas. Quando eu li aquele negócio, comecei a estudar aquele negócio, eu comecei a fazer pesquisa. Eu sou um pesquisador nato. Né? E eu chegava para o pessoal assim, tem um evangelho? Tem. Já leu o capítulo 28? Qual é? Das preces? Já. Você leu todo? Li todo. Mas todo mesmo? Todo. Você leu isso aqui? Não. Lê isso aqui? Não. Lê isso aqui? Não. Os preâmbulos, né? Não. Leu todas as preces. Tu não leu isso? Não. Por quê? Chato. Eu não encontrei uma pessoa sequer que tivesse estudado. Isso naquela época, né? Estudado. Aí eu comecei a falar do que é que tinha, as pessoas começaram a estudar. E depois que a gente começou a falar aqui, as pessoas começaram a se dar conta. No preâmbulo, Kardec ele faz uma introdução sobre o assunto para que a prece tenha sentido, para que você entenda o que é aquilo. E entendendo o que é aquilo, você saiba orar. Aí você vai direto para a oração, só repete e continua fazendo o que fez nas suas últimas encarnações. Mesma coisa. Não é que lá, no final, tem prece pelos doentes e obsidiados. Eu, opa! Falei a parte do doente, que ele é do obsidiado, e fui para o preâmbulo. Dependendo da tradução que você tem em casa, vai ter 2 ou 3 parágrafos. O original francês tem 3 parágrafos. Não muda muita coisa se dividir em 2, em 3, se fizer um texto só, não vai alterar. Então não tem, porque tem 2 está certo, tem 3 está errado, não. O original francês, a última depósito que Kardec fez na Livraria Nacional, da Biblioteca Nacional Francesa, é 3 parágrafos. E eu disse, pronto, 3 parágrafos, Kardec era um gramático, né, competente, então o primeiro parágrafo, aquilo que a gente aprende, introdução, ele vai dizer o que é obsessão. No segundo parágrafo, ele vai desenvolver o tema. No terceiro, ele vai fazer a conclusão, ele vai me dizer como trata a obsessão. Kardec é um homem que eu me surpreendo cada vez que eu leio ele. Não, o texto estava dividido em 9 partes, em 3 parágrafos. E nas 9 partes, quando eu terminei de ler e cataloguei o que ele estava falando, a primeira parte, ele diz o que é obsessão. Segunda parte, ele responde como ela se apresenta. Terceira parte, quem causa. Quarta parte, como ocorre. Quinta parte, qual é o tratamento. Sexta parte, quais as causas. 7, quais seus mecanismos. Oitavo, como acontece o tratamento em relação ao obsidiado. 9, como acontece o tratamento em relação ao obsessor. Kardec, em uma página, fez o que ninguém fez até hoje. Não precisava de um livro. Estava ali. E o comentário dele, ele tem uma observação dividida em 7 tópicos. Ele tem um parágrafo só, eu dividi em 7 tópicos. Como é que eu faço essa divisão? Eu vou lendo e vejo que ele está falando o quê? Aqui ele está dizendo o que é. Aí eu separo, dou um enter. Separa. Aqui ele está falando o quê? Aqui ele está dizendo como é que isso funciona. Aí ele vai, aqui nesse ponto ele já começou a falar de outra coisa. Eu separo. E vou separando. Aqui ele me diz tudo o que eu preciso saber sobre obsessão. Em uma página. Perguntas, pessoal?
que é obsessão? A primeira frase do texto. Primeira frase. Cadê o relógio? Vai pra cá. Nossa. Quer matar o velho do coração? Meu Deus, será que já passei da hora? Eu não vou até o final, pessoal. E aí, a ideia não é essa. A ideia é que realmente eu vou só começar. Em casa, se eu pegar o evangelho de vocês. Capítulo 28. Item 81. Está no final. Então, se quiser já vai logo para o fim, né? Você já deu tudo, já deu tudo. Agora só Não fui eu. Foi. O que é? É a primeira frase. Eu separei, mas lá o texto está corrido, certo? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ponto. A ação que o espírito mau exerce sobre o indivíduo, persistentemente. Quanto tempo é persistentemente? Bom, para quem faz uma semana que tem um espírito desse na sua cola, parece que faz muito tempo, mas só faz uma semana. Você vê aqui no centro. Quem é trabalhador de centro espírita, pessoal, isso aqui acontece constantemente. Palestrante não, que é vida boa, fala, as pessoas não escutam mesmo, então isso não tem muita influência, né? Que se quer ver, pergunta o seguinte: o que é que você lembra das palestras do Nivaldo que você assistiu a vida inteira? Ele é ótimo. Eu vou. Mas o que é que ele falou até hoje? Você lembra? Eu lembro muita coisa que eu anotei de vez em quando eu olho. O papel tem até amarelinho já os papéis. Eu até pensei, até uma vez eu fotografei, né? Eu lembro olhar as anotações e tal. Você acha que eu não esqueci de Gurdjieff por quê? E desse eu peguei o papelzinho, a primeira vez que eu achei ele falando sobre nível de consciência, falando sobre Pedro Ouspensky. Você não tem ideia, era uma fita cassete. Você não tem ideia o que é que eu anotei quando eu escrevi Pedro Ouspensky. Era tudo menos Ouspensky. Era as... não lembro nem o que eu escrevi. Gurdjieff, esquece, que eu descobri depois, porque ouvindo outras vezes e tal, mas as primeiras eu não tinha a menor noção do que ele estava falando, eu notava aquele negócio e tal. E pra quê? Porque eu sabia que depois eu ia lembrar. Persistente aqui não é uma semana. Quando ele, por exemplo, vai estudar os processos de Morzine, é uma cidade inteira que está obsidiada. Já tinha não sei quantos padres fazer exorcismo, pastor, já tinha um monte de médico, o médico já nem ia mais. Os padres já tinham abandonado. Aí quem é que vai lá? Isso é persistente. E lembrando que eu falei no começo, não é porque tem um camarada perturbando a sua vida que eu vou chamar ele de obsessor. Ele é seu parceiro. Se ele simplesmente está trabalhando as suas ideias, está dando coragem para... Sabe o golinho? O cara toma para ter coragem para chegar, o rapaz toma para ter coragem para chegar na moça? Pois é só o golinho, ele só está dando coragem, Só que isso acarreta consequências. São frequências vibratórias estranhas, diferentes da sua, de um espírito, um cara que já está num processo extremamente desequilibrado, que vai desequilibrar você, vai desequilibrar suas funções orgânicas. Mas se eu levar ao estrito sentido da palavra aqui, eu não posso chamar isso, porque nós somos iguais. Então ele é um espírito mau, eu também sou. O que é que eu faço para afastar ele? Mudo de conduta. Aí eu preciso do passo, da palestra para trabalhar as ideias, sabe? Só isso. Eu mudo a conduta, o cara vai embora, porque não vai ficar. Cadê os seus amigos de balada? Continuaram seus amigos depois que você parou da balada? Não, tá pronto. E você que continua na balada, cadê os seus amigos que abandonaram a balada? Você quer ir com eles? Não quero, porque não acham chato. Entende como funciona? Mesma coisa. A diferença é que nesse caso da balada, os dois estão vivos. No caso da obsessão, um está vivo, o outro está morto. Sabe? Mas, tecnicamente falando, é a mesma coisa. A segunda pergunta: como se apresenta? Pessoal, vocês vão ver lá que está essa que eu li. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. É a primeira frase. O que eu vou ler aqui está na sequência, no mesmo parágrafo. Como se apresenta? Apresenta características muito diversas.
desde a simples influência moral. O que é influência moral? É influência no comportamento. Sem sinais exteriores, você não sente nada, não tem arrepio, não tem sensação ruim, não tem mal-estar. Ele está falando de obsessão, espírito mal. Certo? Nada. Você não percebe, ele está trabalhando nas ideias. Eu já contei esse caso aqui. Eu morava em Foz, na época eu morava em Foz, e eu estava esperando, era final do bimestre, eu estava esperando as notas. E eu, nas disciplinas de direito, eu tenho um carinho muito grande por direito penal. Eu amo direito penal, mas o direito penal eu não gosto dele. Agora, depois que eu vim para Cascavel, tal, deu uma mudada, mas lá em Foz eram as minhas piores notas. Aí sabe, né? Gosta da matéria, mas a matéria não gosta de você. E eu estava ansioso esperando a nota de direito penal. Né? E aí, quando eu olhei a nota, não foi a nota que eu esperava. Porque eu esperava uma nota baixa. E não foi o que eu esperava, foi pior. Foi pior, eu esperava uma nota baixa. Se a média é 6, nota baixa é 5, 4,5. Eu tirei um 3. Eu olhei para aquilo, eu disse, poxa, bicho burro. Como é que pode? Como é que é muito... Aí eu comecei a me elogiar. Eu estava tenso, eu estava aguardando, ansioso, esperando a nota e tal. Certo? O que é que Jonas fala sobre atenção? Eu estava com a porta aberta. Quando eu vi a nota, o que é que eu fiz? Varinha de Harry Potter, sala precisa, sala da culpa, porque eu não tinha estudado o suficiente, porque eu era incompetente, porque eu sou muito chato com estudo. Quem acompanha o sabe como é que eu sou chato com estudo. Né? E eu estudei e tal, eu muito incompetente, muito isso, muito aquilo. Sabe aquilo que você fala para o seu filho quando você está com raiva, no final do mês? Já na mesma época que chegou a nota, e a nota está torcendo pelo Internacional lá de Porto Alegre, sabe? E você está esperando a torcida do Grêmio, né? E você está com raiva, está devendo, salário atrasado, aquela coisa toda, a criatura, né? Ainda chega com a nota colorada, aí pronto. Né? Aí você diz algumas coisas e depois você se arrepende, tá? Aquela coisa. Eu estava dizendo aqui comigo mesmo. Só que chegou, peraí, calma. Peraí. Eu posso, no que diz respeito a isso, eu posso ser tudo. Incompetente, não. Irresponsável, não. Eu posso não ter aprendido. Isso não significa que eu seja burro. Aí Deus diz assim, eu estudo esse assunto na universidade, desenvolvendo pesquisa, processo cognitivo, e eu defendo que não existe burrice, que por algum motivo eu não consegui aprender, e não foi falha do professor, o problema é em mim, mas eu não sou incompetente. Aí nessa hora, aí eu senti uma coisa estranha. Subiu. Exatamente. Subi a frequência vibratória, voltei para o meu normal, e foi fácil de identificar, porque o camarada usou o que eu não sou. Depois eu pensei assim, bicho, tu podia ter usado outras estratégias, essa foi muito burra. Essa não ia pegar, porque na hora que ia ser esse primeiro momento, mas eu ia descobrir. Eu estudei Joana. Isso não tem nada a ver com superioridade, é questão técnica. É um profissional que sabe usar o conhecimento da sua área técnica. Tem nada a ver com evolução moral. Ponto. Eu não sou isso. Aí eu senti alguma coisa estranha. Aí foi que veio a sensação física. Mas até aquele momento não. Porque eu entrei no quarto da culpa, o camarada entrou junto. Sintonia. Não tem diferença. Fiz a prece, elevei, cortou a vibração, cortou a ligação. Eu posso chamar isso de obsessão? Não posso. Agora, se eu ter entrado no quarto da culpa e ficar no quarto da culpa, e ele começasse a me controlar em relação a outras coisas, aí eu poderia começar a pensar em um processo obsessivo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera, embaça, né, todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros.
Reunião mediúnica. Eu vou dizer aqui, eu vou apanhar, não tem problema, brinco com Kardec. Ou reunião mediúnica, que os mesmos espíritos dão comunicação pelo mesmo médium, tem problema. Reunião mediúnica, que o espírito só dá comunicação pelo médium, tem problema. Porque não existe médium dono de espírito, nem espírito dono de médium. Apesar que tem uns que acham que é assim. Principalmente alguns espíritos. Ponto. Qualquer dúvida, Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Não existe exclusividade. Não existe. Kardec diz isso, exclusividade só uma exceção. Ele dá essa ideia. Quem causa? Os espíritos maus pululam em torno da terra. Quer dizer, pululam, está aí aos montes. Saiu pelo ladrão. Vivemos um processo de regeneração, correto? Estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Segundo o Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, qual a característica desses mundos? Aí tem um desenho muito bonito. Você pega um retângulo, certo? Passa uma risca assim do meio, de uma ponta a outra, aí bota mundo inferior, mundo superior, espírito mau, espírito bom, certo? Aí você divide em 5 pedaços. Primeiro pedaço, mundo primitivo, tem mais inferior ou superior? Quase tudo inferior. Mundo de provas e expiações, começam os bonzinhos, a maioria é. Mundo de regeneração, está no meio, não é meio? Mundos felizes, aí já, né? E mundos sublimes, é quase tudo bom. Pessoal, nós estamos saindo entrando de provas e expiações para a regeneração, nós não chegamos na regeneração. Significa que tem mais gente boa e gente ruim. Tem muito mais gente ruim. E se o que os espíritos disseram for verdade, e como não foi só um que falou, foram vários que falaram, inclusive de médicos que não se gostam, que não lê o livro um do outro, inclusive que quem segue não lê o livro do outro, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que tem gente que não gosta do Divaldo. Então não lê o livro do Divaldo de jeito nenhum. Nem o médium, nem quem segue o médium. Aí tem gente que gosta do Divaldo, e sabe que aquele outro não gosta do Divaldo, aí o outro escreve livro, aí também não lê o livro do outro. Então o que está escrito no livro, eles não sabem. Então, como eu leio tudo, eu sei o que está aqui. E quando os dois falam a mesma coisa, não pode ter sido plágio, porque eles não leram. E se tivesse lido, ia fazer diferente, que é para dizer que não estava igual. O Divaldo não se preocupa com isso, mas tem outros que se preocupam. Então eu sei que não leram, e se não leram, e os dois estão dizendo a mesma coisa, controle universal do ensino dos espíritos. Quando os médios em lugares diferentes, com médios diferentes, que não se comunicam, não se falam, não se chegam, não se bicam, falam a mesma coisa, a gente tem que prestar atenção. Eu tiro o excesso e deixo a ideia. Se a ideia é a mesma, a coisa é séria. E o que é que esses espíritos disseram? Que para que haja transição, como é que vai funcionar? Está desde Kardec e a Gênese. A espiritualidade superior vai vir uma galera para cá para fazer uma faxina. Como é que é essa faxina? Vão tirar os bagunceiros para levar para lugares onde eles serão espíritos superiores. Certo? Espíritos superiores. Como assim, gente? Não somos provas e expiações? Quem é que está atrás? Inferiores. Os espíritos do mundo de provas e expiações são superiores aos dos primitivos? São. Então vocês pegam os piores que tem aqui e botam aqui. Os piores daqui são os melhores daqui. O que você acha? Você acha que nós viemos da onde? A gente já veio de um mundo de provas e expiações. A maioria de nós veio de um mundo de provas e expiações, que lá nós éramos os piores. E disseram, olha, vai para lá que estão precisando de vocês. E chegamos aqui, o que é que nós fizemos? Controlamos, matamos, dominamos, exploramos. Por isso que hoje nós estamos como espírita, trabalhando de graça, ajudando, chorando, apanhando e aprendendo. Certo? É assim que funciona. Nada se perde nesse mundo. E todo mundo cumpre o seu papel na evolução. Aí os espíritos disseram assim, pois é, esse pessoal está vindo, vamos pegar esses assim os piores e vamos jogar para cá. Só que na lei humana não existe um negócio chamado última chance. Você não tem direito à última chance? Ninguém vai culpar você antes de você se defender. Você tem o direito de se defender. Se você não conseguir se defender, mas o direito de se defender você vai ter. O que é que esses espíritos disseram? Que toda essa galera, toda ela,
com algumas exceções, que o camarada está tão fechado, que a presença dele seria desequilibrante para todo mundo. Então esse já foi. Mas os caras ainda vão ser pobres lá onde eles vão falar. Né? Porque quem está lá é pior. Aí esses que fizeram, deram a chance. Está todo mundo reencarnando. Aí você começa a me perguntar, agora eu estou entendendo porque de uns 20 anos para cá ficou essa loucura. Né? Música falava da mulher brasileira, hoje fala da bunda da mulher brasileira, com todo respeito. Certo? Se falava de amor, aí não vou nem falar sequência, né? Garrafa até o chão, essa coisa toda. O São Rossano tem várias palestras que tratam desse assunto com muita qualidade, muita propriedade. A violência, o respeito. Você acha que esses espíritos respeitavam? Eles respeitam a autoridade lá embaixo. Pega o livro do André Luiz, vê lá, Libertação. Como é que o Gregório, que é o Papa, como é o padre que está lá, que controla o negócio lá, como é que ele trata os obsessores? Ele chega com a mulher que tinha cometido aborto, hipnotiza ela, e é um processo de degeneração das estruturas perispirituais. O pessoal critica isso, mas vamos perceber o que está no livro. E a mulher atinge um patamar de loucura tal, de completo desequilíbrio. Então, são espíritos que estão acostumados com isso. Aí a galera começou a reencarnar. Como é que estão os pais de hoje? Quem é avô aqui? Bom, eu não sou ainda, quero o meu. Né? Tem os filhos de vocês. Como é? Vocês estão entendendo a pergunta que eu quero fazer, né? Vocês ficam louquinhos com eles, né? Como é que você deixa? Quer dizer, vocês como os avós fazem, né? E eles, autoridade nenhuma. Tá, e não é porque não sabe fazer. Aí diz assim, a criança não vem com manual de instrução. Tá, vocês receberam manual de instrução quando tiveram filho? Tá, e por que souberam educar? Por que souberam ensinar valores? Porque eram espíritos que estavam aptos a aprender. E se fossem essa geração de hoje, você sabe lidar com eles? Também não sabe. Porque são espíritos de potencial intelectual altíssimo. São audaciosos. Total! Aí você vê a descrição dos espíritos lá no Manuel Flamengo de Miranda do André Luiz, vou pegar só esse, mas tem outros autores que escrevem assim, que mostram escrachadamente como é a coisa do mundo espiritual e como é meio assustador. Geralmente se procura dar uma evitada nesse livro, porque é assustador o negócio. Mas quem trabalha com desobsessão sabe que não está se mentindo o que está escrito ali. Tem algumas umas viajadas, tem, mas tem umas coisas meio feias mesmo. E aí como é que se controla esse povo? Pois é esse povo que está vindo para cá, para ter última chance. Aí a gente começa a entender porque o mundo está virado. Só que o que vai acontecer? O que é que esses mesmos espíritos dizem? Eles estão tendo uma chance. Se eles se permitirem, se disciplinarem e entrarem nos eixos de um planeta de regeneração, eles ficam. Porque o planeta de regeneração não é o que está na ponta, não é 100% de gente boa. É meio a meio. Só que esse meio que é não bom, são espíritos que somos nós. Então, por exemplo, nós estamos aqui estudando, temos as nossas imperfeições, temos vontade de matar um outro de vez em quando, temos os nossos desequilíbrios, certo? Problemas com egoísmo, problema com sexualidade, problema com dinheiro, Quer dizer, nós temos os nossos problemas, as nossas fragilidades, que ainda não conseguimos lidar com isso. Mas estamos em processo de aprendizado. Então, nós estamos no grupo do meio para baixo. Então, não se preocupe, vocês não vão para lá. E vão, porque quando a coisa lá começar a se organizar, vão precisar disso. Não estão vindo para fazer faxina aqui? Quando chegar a hora de fazer a faxina lá, você acha que vão atrás de quem? E nós, assim, ó, pessoal, a gente precisa agora que vocês vão lá para outro planeta, que os pais de vocês foram lá, já estão chegando naquele ponto. Já tem um Jesus reencarnado lá, né? Precisando de alguém que se proponha, né, a fazer o que todo mundo acha que é loucura. Mas vocês já sabem que é assim que funciona. Vamos lá? Mas vamos. Aí nós vamos ser os espíritos, os Francisco de Assis. Acho que nem tanto, né? Vamos baixar um pouquinho mais a bola, né? Vamos diminuir mais a bola, né? Tá, mas vai ser uma galera do bem. Todas as caridades. É por aí, né? Vai ser uma galera do bem. Tá certo? E é assim que funciona. Percebe? Kardec segue. Eu vou lá pro item 5.
Como eu já falei, qual o tratamento? Ele fala do tratamento geral e aí depois ele vai trazer como trata o obsidiado, como trata o obsessor. Tratamento. A causas físicas se opõem forças físicas. Porque como é que ocorre? Do jeito que é uma doença, como é que uma doença ocorre? Doutor, como é que ocorre uma doença? Isso vamos falar igual na época de Kardec, metade do século XIX, qual era a ideia que se tinha de doença naquela época? Era um processo de diminuição da atividade biológica. Pronto, em função de um defeito, alguma coisa assim, certo? Ele coloca assim, um agente, pronto, o senhor falou tudo agora. Do mesmo jeito que uma doença é causada por um agente ruim, certo? Por um agente desequilibrante, ele usa esse paralelo. Uma obsessão é causada por uma influência negativa. Como é que você trata o problema físico causado por um agente desequilibrante? A mesma coisa, ele diz assim: a causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem se de opor uma força moral. Percebe? Como é que o cara entra na porta na sala da culpa comigo? Porque sintonia. Qual é a sintonia? Moral. O que é moral? Comportamento. O que eu falei antes? Você quer que o obsessor se afaste? Você quer que o cara se afaste? Independente se você chama de obsessor ou não, mude de comportamento. Mudou de comportamento, ele se afasta de você, porque não faz mais sentido ele ficar ali. Se ele não consegue influenciar para você mudar o seu comportamento, você baixar o padrão vibratório, ele vai embora. É simples assim. O problema é eu conseguir mudar o comportamento. Isso é que é o complicado. Mas para resolver o problema, é só mudar o comportamento e o cara vai embora. Mude exceder. Sim. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para livrar da obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí, a necessidade do obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria. Onde é que ele entrou aqui o centro espírita? O que basta, na maioria das vezes, para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio desses, aí sim, o auxílio desse se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Porque então o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre arbítrio. Então, quando o cara já está fora da casinha, é que de fato, aí sim, ele precisa de um terceiro. Por quê? Porque ele não tem mais a vontade livre. A vontade está completamente subjugada. Se não está nesse patamar, você pode se curar sozinho da obsessão. Tem que fazer o quê? Mudar de comportamento. Aí sim, você vem na casa espírita, participa do grupo de estudo, toma um passezinho para dar uma equilibrada, assiste as palestras e vai promovendo um processo de transformação. Não tem obsessor que aguente. Ele sai, traz outro mais forte, aí eu vim mais forte, vai embora, vem um outro. Vocês sabem que o homem da máscara de ferro, o parceiro de volta, foi 40 anos. 40 anos, né? Ele vai estar no filme. É o Marcos Vera que faz o obsessor, né? A charmador, né? Para finalizar, como acontece o tratamento em relação ao obsidiado? Aí esse eu vou ler porque somos nós aqui, né? Porque em relação ao obsessor, aí é mais, né? Como é que você nas reuniões mediúnicas, mas em casa você pode resolver o problema. Sabe, eu comecei a estudar a doutrina espírita no dia 7 de julho de 1990. Próximo ano são 30 anos. Certo? 30 anos. Próxima semana eu faço aniversário, né? Faço aniversário, porque as novas doutrinas espíritas já têm morrido. Então eu praticamente assinei um contrato novo quando conheci a doutrina. 30 anos, já passei da adolescência espírita, não dá para fazer muita bobagem não. E até hoje, eu tive a grata felicidade de conviver com vários obsessores, espírito mal, e me influenciando e tal. Desses quase 30 anos, todos eles se tornaram meus amigos. A maioria deles passou a me ajudar. Porque nós descobrimos em conjunto que quando nós nos detestávamos, nós nos atrasávamos. Entrou na sala da culpa, ferrou. Entrou na sala da culpa, atraso.
Por isso que André Luiz é o maior inimigo, coloca o maior inimigo do processo evolutivo. Quando você sai do quarto da culpa e você está do lado do cara e o cara está doido para ferrar com você, e ele tem razão, isso é o mais triste, ele tem razão. Eu nunca encontrei um obsessor que não tivesse razão. Ele tem razão no que está fazendo. E eu descobri que se eu estivesse no lugar dele, eu estava fazendo pior. Porque se eu tivesse feito comigo, se ele tivesse feito comigo o que eu fiz com ele, e eu sabia que aquilo era verdade, não é só porque ele estava dizendo, porque tinha vidente na reunião mediúnica que via as cenas, sabe? A gente ia descobrindo as coisas e era verdade, eu tinha feito aquele negócio. Então, se ele tivesse feito comigo, eu provavelmente tinha feito pior. Aí eu vi que eu era pior que eles. Aí veio uma muda de figura. Aí eu descobri que o espírito mal na história era eu. E ele estava simplesmente sendo ele. E Deus tinha dado a oportunidade de ele vir para mim para que eu pudesse resolver isso. É claro que com a ajuda do grupo, aquela coisa toda, a gente resolvendo. Aí chegava-se um ponto assim, poxa, nós somos dois bocó. Tinha um que era assim, eu vinha, encarnava e ele me obsidiava. Aí ele morria, eu morria, aí ele vinha e renascia e eu obsidiava ele. Só que ele sempre levava pior, porque eu sempre nunca prestei mesmo, então a minha obsessão em cima dele era pior do que a dele sobre mim. E aí quando nós conversamos assim, através do médium, né, conversando, ele disse assim, cara, olha quanto tempo nós perdemos nessa bobagem. Não tem como apagar, estamos com raiva um do outro, mas vamos assim, vamos se ajudar e pronto, olha quanta desgraceira nós fizemos juntos. Aí nós vimos que nós éramos parceiros de desgraceira, nós tínhamos derramado tanto sangue em função dessa raiva um do outro, e a gente viu assim, poxa, nós temos que vamos se ajudar. E até hoje estamos nos ajudando, até que ele reencarnou agora faz pouco tempo. E eu encontrei com ele, reencarnado, ele disse assim, tua sorte é que eu estou aqui, viu? Mudou, sabe? Parou a infantilidade, como a Joana fala. Parou isso. E quando a gente pega e eu começo a olhar o tema por esse ângulo, que é o ângulo que Kardec me propõe, olha como muda a coisa, deixa de ser aquele tormento dos infernos, para ser algo muito claro. Eu não estou dizendo que é bom. Também não estou dizendo assim, você tem culpa, você não tem culpa. Olha, eu não me lembro, não, teve uma coisa que eu fiz, que me contaram que eu fiz, depois descobri que era verdade, que eu podia não ter feito, eu já sabia que não devia fazer, assim mesmo eu fiz, e a resposta, o estudando comunicação, só não sei quantos anos, né, nas outras encadernações, eu já sabia, conhecia o mundo espiritual, lidava com mediunidade, olha a coisa, lidava com mediunidade, o espírito incorporou no meu irmão, disse, meu filho, não faça. Sabe o que Jesus disse a Emmanuel? Quando Emmanuel, lá no livro 2 mil anos, filho, é agora, porque senão, caboclo, tu vai sofrer. Aí o que ele fez? Agora não, né? Pois é, ele diz assim, filho, não faça isso. Sabe qual foi a minha resposta? Vocês viram o nível da criatura? Na terra, em que o espírito, na terra, em que um morto vier me dar ordens e dizer o que eu tenho que fazer, essa terra não merece existir. Por isso eu farei tudo para destruir. Esse eu fiz porque eu quis. Está entendendo que eu sou palestrante espírita hoje? E pior que tem muita gente que escuta minhas palestras que estava lá naquela época fazendo o que eu estava dizendo para fazer. Aí eu já estou aqui pedindo para fazer diferente. Pois é assim que funciona. São nossos irmãos. Tem esse tema é um tema que eu trabalho em 2 palestras, que é processo obsessivo e complexo familiar. A boa parte das pessoas que fazem parte do meu grupo familiar são espíritos que em algum momento, na maioria dos casos, né, eu estou falando, vocês estão já pensando em quem? Que são espíritos que nós temos problemas sérios e muitas vezes envolvendo processos obsessivos em outras encarnações. Como o encarnar na família impõe, isso são laços psicológicos, eu não tenho como mudar isso, é psicológico. Você odeia seu irmão, mas você não admite que ninguém fala mal dele. Porque tem alguma coisa em você que, certo? E tem que ser muito ódio
para que supere isso. Para você ver o ódio superando a própria força biológica. Aí a coisa é muito complexa. Você vai analisar, é muito complexa ali. Aí não só eles têm outros espíritos, é aquela coisa, é um processo obsessivo muito complexo, de muito tempo, mas é aquele caso. Mas de um modo geral, no nosso grupo familiar são espíritos que estão em reajustes. Pega o livro Pensamento de Vida e vê o texto sobre família que a Manu coloca. E aí, por quê? Porque nos laços de família eu não tenho como fugir. E esses laços de família, biologicamente, começam a trabalhar essas desavenças. Porque eu começo a conviver com outro, eu não gosto dele. Eu reclamo dele. Mas eu começo a tecer alguns laços, algumas simpatias. Isso quebra, às vezes, séculos de desavença. Aí na próxima encarnação nasce novo como irmão, né? Aí a coisa vai mudando, na outra nasce como pai, na outra nasce como filho. E vai assim, até que se ajuste e viram dois amigos. A pergunta que eu faço é, sabendo que nós já sabemos, para a gente fechar, por que eu vou ter que esperar 3, 4 encarnações para nascer com um cara do meu lado ali, como pai, filho, primo? Cara, não faz como eu fiz essa encarnação toda. Já vamos se ajeitar aqui? Vamos. Tu tá aí, eu tô aqui, a gente não se gosta mesmo, porque nós não nos entendemos, mas se a gente trabalharmos juntos, pelo nosso crescimento espiritual, cara, eu estou encarnado, tu tá morto, tu tá aí, tu é espírito. Tu sabe melhor do que ninguém o que eu estou falando. Tu sente muito mais tudo isso do que eu. Eu tenho um corpo que me protege disso, tu não tem. Então tu tem muito mais razão para entender o que eu estou falando agora do que eu. Aí uma vez eu assim disse, é verdade, né? Eu estou sendo mais burro que tu, né? Pronto, então vamos resolver isso. Viramos amigos. Passamos a nos gostar depois de muito tempo. Né? Tem alguns que às vezes chegam assim, o desastre ambulante, né? Precisando resolver um caso. E assim vamos, somos amigos. Eu encarnado, eles mortos, desencarnados. Mas passamos a ser amigos. E o que é mais curioso, para fechar mesmo, passaram a me proteger. Porque eles são valiosos para mim lá, eu sou valioso para ele aqui. Porque estamos trabalhando juntos. E aí, assim, se tu morre agora, desgraça, é assim que a gente conversa. Se tu morre agora, desgraça, eu vou perturbar quem? Então fica aí sofrendo, enquanto nós estamos aqui dentro. Entendeu como muda a perspectiva? Quando a gente começa a entender como está aqui, pessoal, e é uma página que as pessoas não liam, iam para a prece, para pedir para Deus afastar o obsessor. 28, 88, 81. 28, 81 dá 100, né? É completo. Né? Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos pensar nesse caso. É como eu falei para vocês, é para dar uma chacoalhada e dar uma catucada mesmo. Para que vocês agora possam mudar o foco. E pegar os obsessores que estão no caminho de vocês, não afasta ele não. Tragam ele para o lado de vocês, para o lado mesmo. Para serem parceiros, para serem amigos. Vale a pena. Dá trabalho? Dá. Dói, dói. É sofrido? É. Mas o que é que não é nessa vida? O resultado é bom. Faz muito parece. Meu nome, companheiro de jornada, Pai da vida, profundamente agradecidos todos nós pelas lições que mais uma vez nos tocaram profundamente e nos levaram, sem sombra de dúvida, a refletir sobre o assunto mais acuradamente. Agradecemos sobremaneira a proteção e o amparo da misericórdia infinita, o envolvimento da ternura e do carinho dos benfeitores espirituais desta casa e nos comprometemos, sem sombra de dúvida, a nos esforçarmos para colocarmos em prática esses fundamentos e acelerar o nosso processo de redenção. Bênção, Pai da vida, para